para que Deus levante pessoas aqui, para que nós tenhamos condições de transmitir isso ao vivo, amados. A maioria das igrejas fazem isso, só que nós ainda não temos recursos. Amém? Vamos lá, quarto aprendizado, amados. Versículo 7. Não é apenas uma religião, irmãos. Nós não estamos aqui apenas por causa de uma religião. O evangelho é movimento. Aprenda isso, não é apenas uma religião, não é uma comunidade, não é a placa de uma igreja. Nós estamos aqui e o evangelho significa movimento. Olha só o que diz o versículo 7. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Olha só, irmãos, eles poderiam falar, fica onde vocês estão, mas ele estava falando, ó, se mexam, se movimentam, porque ele já está indo à frente. Eu escrevi algumas coisas aqui, amados. Nós precisamos entender uma coisa: todas as vezes que nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, Ele vai sempre à nossa frente, porque quando nos movimentamos em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, sempre Ele vai à nossa frente, amados. Nós não podemos ficar olhando para nós como coitadinhos, porque eu e você não somos mais. Agora eu e você somos mais que vencedores. Eu e você temos um vaso de ouro dentro de nós, um tesouro escondido que se chama Evangelho. O Senhor disse em alguns versículos: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Que Ele está dizendo, ó, se você se mover para visitar essa pessoa e falar do meu amor, eu estarei na frente. Se você fazer isso, eu estarei à tua frente. Nós estaremos sempre nos movimentando e o Senhor sempre estará à nossa frente. Quinta coisa que eu aprendo aqui, amados, versículo 7 ainda, a transformação da rotina. Olha só, irmãos, que lindo. O texto diz assim: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Era para eles ir para onde? Para São Paulo? Para onde? Galiléia. Galiléia aqui para eles e para nós significava casa, voltar ao seu lar. Para quê? Para eles lembrarem de onde Jesus tinha tirado eles. Primeira aplicação dentro desse texto: muitas das vezes o Senhor vai nos levar lá atrás para nos mostrar de onde o Senhor nos tirou. Porque muitas das vezes, irmãos, no serviço a gente chega lá como ajudante geral, o Senhor nos leva a um cargo elevado, e muitas das vezes nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Muitas das vezes na igreja nós chegamos, limpamos o banheiro, daqui a pouco a gente alcança um cargo dentro da igreja. Quando fala em limpar o banheiro, isso é como se estivesse humilhando a pessoa. Eu já dei um exemplo aqui, irmãos. Nós fomos para um seminário em Bragança Paulista, e lá um médico entrando no ministério, e o pastor falou para ele: ó, o teu dever será 6 meses limpar o banheiro da igreja, toda semana. Irmãos, imagine um médico que ganha 30 mil por mês, chegar numa igreja e lavar o banheiro durante 6 meses. Irmãos, ele lavou 6 meses, não reclamou um dia. Quando foi depois do no sexto mês, o pastor falou assim: agora eu te apresento como membro dessa igreja, você está apto a trabalhar como voluntário nesta obra. Porque, amados, independente do nosso cargo, no reino de Deus nós não somos melhores que ninguém. E aí vamos lá para mais uma aplicação aqui. Eles voltaram para suas casas. Ó, voltem para a Galiléia. Amados, o que eu aprendo aqui? Há um motivo do Senhor falar para eles: ó, voltem para a Galiléia. E aí eu quero, se os irmãos me permitirem, de Mogi, os irmãos que estão aqui de Guarulhos, tem irmãos um pouquinho mais longe. E aí eu quero falar algo para vocês, me desculpem, mas o Senhor trouxe vocês aqui, eu creio com toda a autoridade, mas nós precisamos voltar para as nossas casas, e sem instrumento dentro dos nossos lares, sem instrumento nas nossas famílias, sem instrumento na nossa vizinhança, mesmo congregando aqui, o Senhor muitas das vezes quer que nós venhamos a voltar a Galiléia, para mostrar para eles que nós seremos instrumentos, e eles serão curados, e eles serão transformados, e eles serão salvos para a glória de Deus. Você já se perguntou por que você mora longe da igreja? Poxa, você poderia congregar do lado da sua casa. Mas isso não te impede de você ganhar a sua casa, a sua família, os seus vizinhos e os seus parentes. Nós temos aí células, acabei de falar, casa de paz. Nós tínhamos aqui em torno de uns 20 irmãos ou mais se preparando. Então, se 20 levantaram a mão: pastor, eu quero uma casa de paz na minha casa, na casa do meu vizinho, na casa do meu parente, ofereça esse trabalho, irmãos. Eu falei aqui, vou falar de novo agora, a ressurreição veio para isso.
Se você não sabe, a cada 11 minutos que nós estamos aqui, uma criança é abusada sexualmente. Se você não sabe, a cada, eita Deus, 2 horas, uma mulher apanha, ou há um feminicídio. E aí eu vou mais para você, o ano de 2024, 441 mil divórcios. Isso que são registrados em cartórios. Imagina aqueles que só se amigam e se separam. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando de casa de paz. Quando você leva a Bíblia diz em Lucas, que Jesus fala assim, ó, vocês vão de 2 em 2 e ficam ali algumas semanas e orem com eles e ministrem a palavra sobre eles. Quando nós estamos falando de casa de paz, nós podemos, irmãos, entrar nesses lares e essas crianças que estão sendo abusadas serem transformadas, os seus pais, os seus maridos e assim por diante. Se você entender o trabalho, o poder, por quê? Eu não vou fazer casa de paz na Cristo Vive Nós porque é uma rotina, porque é um calendário da igreja. Nós vamos fazer casa de paz porque nós queremos salvar vidas. Crianças que estão sendo abusadas, mulheres que estão apanhando, casamentos que estão à beira do divórcio. Então, se você entende o propósito que nós estamos fazendo aqui, convide um parente seu a abrir a sua casa durante 5 semanas só. Ou se você puder, abra a sua casa e convide ele durante 5 semanas. Você está entendendo por que nós vamos fazer isso? O que eu aprendo com isso, irmãos? A Galileia não é para nós voltar e ficar dormindo, descansando. E eu falei para os irmãos esses dias, falei, Deus trouxe, nós vamos ganhar Guarulhos. Falei para o irmão, o Wagner, agora que ele está despertando, graças ao bom Deus. Mas a esposa, a pastora Tatiana está aqui, o tanto que nós oramos para eles entenderem esse mistério. Amados, vocês não sabem o poder que tem quando nós oramos pelas pessoas. Quando nós entramos nas casas delas, quando nós abrimos as nossas casas, é um poder transformador, amados. E eu queria desafiar você que ainda está, sabe, poxa, será que eu entro nessa? Não, mas vai mudar minha rotina, eu vou ter que abrir mão. Amados, vamos finalizar a escola de discípulos semana que vem, já vamos começar outra. Se você não fez, por favor, a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se você não entendeu, Deus está fazendo a igreja avançar. Então não fique parado. Pastor, eu não posso fazer a escola de discípulos agora. Abra sua casa para começar uma célula, uma casa de paz. A sua Galileia deve ser o lugar de salvação para as pessoas. Vamos lá, 6ª coisa que eu aprendo aqui, pastor. Não, espera aí que eu tenho algo para falar ainda da Galileia. Obrigado, Deus. Muitas das vezes, sabe o que nós achamos? Que Jesus só se encontra conosco quando nós estamos no culto. Ou quando tem uma conferência, ou quando tem uma vigília, ou quando tem uma festa de aniversário. Amados, eu aprendo algo e eu tenho ministrado isso muito aqui para a igreja. Amado, Jesus quer nos encontrar nas nossas casas, no nosso devocional. Jesus, Ele quer se encontrar com você quando você lava a sua louça. Jesus quer se encontrar com você quando você está dirigindo. Jesus quer se encontrar com você quando você está na condução. Jesus quer se encontrar com você quando você está estudando. Jesus quer se encontrar com você quando você está lá varrendo a sua calçada. Ei, o lugar de se encontrar com Jesus é em todos os lugares. A Galileia é lugar de se encontrar com Jesus. Só que eu vou te falar uma coisa. Não volte para a sua Galileia sem propósito, porque senão você vai se frustrar. Eu vou voltar para lá e pronto. Eu vou te dar um exemplo. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus. Pega essa aqui, irmãos. Pedro nega Jesus. Diante de ele negar Jesus, ele se sente um derrotado, um fracassado. E eu já me senti assim, porque eu já neguei a Jesus várias vezes. Todo dia uma luta. E eu creio que na cabeça de Pedro, o diabo colocou lá, você não é mais discípulo. Você não vai ser mais o líder dos apóstolos. Você é um zero à esquerda, eu te falei, isso não era para você, Pedro. E Deus está mandando dizer com alguém aqui essa noite. O diabo está tentando buzinar no seu ouvido. O diabo está tentando soprar que você não é um ninguém, que você não vai dar certo, que você não vai servir o Senhor, que você não é chamado, que você não é mais discípulo. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha só, irmãos. Pedro, ao ouvir isso, ele volta a pescar. Já que eu não sou mais ninguém, eu vou voltar a fazer o que eu era. Ele voltou para Galileia, mas ele voltou sem propósito. E ele volta a pescar, irmãos. E mais uma noite, irmãos, eu não sei se vocês lembram da pesca maravilhosa. Mais uma noite, Pedro e os seus amigos passam a noite toda pescando e não pegam nada. De novo, vamos lá. E não pegam nada.
é assim, se você tentar sem Jesus, não vai acontecer nada. E aí, amados, olha só, eles passam a noite toda, não pegam nada. Daqui a pouco Jesus aparece lá na beira, e eles estão dentro da água. Alguém lembra desse texto aqui? Irmãos, aí eles olham: vocês têm peixe aí? Eles: não pegamos nada. Então joga do lado direito. Você não está entendendo, quando ele volta a ouvir a voz de Jesus. Irmãos, aí ele joga do lado direito. Vai dizer a Bíblia que são 153 peixes, porque ele agora volta a ouvir a voz de Jesus. Mas Pedro não se preocupou com o peixe de novo, porque Jesus estava dando uma nova chance. Pedro cai na água e sai nadando e vai até Jesus e abraça Jesus. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então agora apacenta as minhas ovelhas. Se você tentar voltar para a sua Galileia sem propósito, você vai se frustrar, vai entrar em depressão. Talvez você pense até coisas piores. Mas se você voltar e entender que você precisa de Jesus, lá vai ser um lugar de renovo, de transformação, de recomeço, de uma nova história sendo escrita na sua vida, em nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui para você essa noite: eu quero escrever uma nova história. Eu já paguei os seus pecados, eu já paguei a tua velha história. Estou escrevendo uma nova história na sua vida. Será que você pode receber isso em nome de Jesus? O Senhor está falando assim para você: ó, eu te escolhi, eu te remi, eu morri por você. Sabe, eu fui até o final. Jesus está falando isso para alguém aqui essa noite: eu fui até o final por amor a você. Há um propósito de eu ter morrido na cruz, e foi por você. Deus essa noite está vindo ao teu encontro. Ele falou: vai para Galileia que eu estou indo adiante deles. O Senhor esta noite está vindo ao teu encontro. O Senhor esta noite está vindo ao teu encontro. E a sexta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, versículo 8, quase acabando, diz assim: e saindo eles, fugiram do sepulcro, porque estavam saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Pastor, o que nós aprendemos aqui em sexto lugar? Elas lidam com o sobrenatural na naturalidade do dia a dia. Quando você entende que Jesus ressuscitou, o sobrenatural acontece no nosso dia a dia. Pastor, como assim? Eu não sei se vocês lembram, elas tinham comprado perfumes para irem lá e embalsamar o corpo do Senhor. Aprenda isso. Umas mulheres que tinham servido a Jesus, umas mulheres que patrocinavam financeiramente o ministério de Jesus, eram ofertantes dizimistas do ministério de Jesus. Quem assistiu The Chosen aqui? Viram? Mais ou menos daquela forma. Olha só, irmão, essas mulheres... Essas mulheres aqui, quando Jesus vai ser preso, todos os homens fogem. Quem fica lá? Essas mulheres. Quando Jesus, só ficou João. Quando Jesus vai ser crucificado, todos os homens saem. Só fica quem? As mulheres. Amados, quando Jesus agora vai ser sepultado, está no túmulo, todos os homens estão onde? Trancados. Quem sai para ver Jesus? As mulheres. E eu glorifico a Deus pelas suas vidas, em nome de Jesus, mulheres. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Irmãos, essas mulheres agora vão ver Jesus, mas elas vão ver um Jesus que está morto, um Jesus que já foi crucificado, está lá dentro de um túmulo. Mas olha só, um Jesus morto não ia causar assombro em ninguém. Um Jesus morto não seria notícia. Nós não estaríamos aqui se Jesus continuasse morto. Mas amados, quando elas vão lá, o texto vai dizer: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, estavam possuídas de assombro, estavam possuídas de medo, e nada disseram. Amados, o que eu aprendo? Se nós entendemos o poder da ressurreição de Jesus, se nós entendemos que Jesus não está mais no madeiro, não está mais no túmulo,
Agora, amados, Jesus não está mais morto. Há poder sobre a vida de Jesus, e há poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. E agora essas mulheres vão anunciar não um Jesus que morreu, essas mulheres vão anunciar um Jesus que não está mais no túmulo. Então, amados, olha só, agora elas estão lidando com o sobrenatural, porque até então as pessoas só tinham visto acontecer algo natural, mas alguém ressuscitar e tirar a pedra de dentro para fora é difícil, né, irmãos? Só para vocês que entendam aqui, os teólogos dizem que para tirarem essa pedra precisava de mais ou menos 20 homens. 20 homens para tirar essa pedra. Mas quando elas chegam, a pedra não está mais lá, o corpo não está mais lá. Eu não sei se você está entendendo. Esse Cristo que essas mulheres vêm embalsamar e não encontraram, é um Cristo que pega um cego e faz voltar a enxergar. É um Cristo que pega um coxo e volta a andar. É um Cristo que levanta o paralítico. É um Cristo que pega uma mulher que não tem condições de ter filhos, fisiologicamente faz ela mãe de filhos. Este Cristo é um Cristo ressurreto, que pega um casamento que está à beira do divórcio e transforma num casamento modelo para outras pessoas. Este Cristo é alguém que pega alguém que está destroçado, caído na sarjeta, em que a sociedade não dá mais nada, e ele levanta e começa a exaltar, porque agora é só sobrenatural com Jesus, amados. Esse Jesus, ele pega o caído e levanta, ele pega o abatido e fortalece, porque agora não é mais só natural. Jesus ressurreto agora é sobrenatural. E aí eu vou para a última, versículo 6 de novo. A morte não tem a última palavra. Olha só o que diz o versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Que foi o quê? Que foi o quê? Quer dizer que ele estava morto. Mas olha o texto diz. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Veja o lugar que o tinham posto. Oh, Deus. Não sei se você está entendendo, amados. Essas mulheres estavam se preparando para encontrar um morto. Eu não sei se você está entendendo, mas agora elas chegam lá e ele não está mais morto, ele está vivo. Ele não está mais naquele lugar, porque a morte não tem a última palavra sobre a vida de Jesus, e a morte não tem a palavra sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas. A primeira morte pode até nos matar, mas a segunda morte não consegue. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Nós podemos até morrer aqui, mas eternamente nós viveremos com o Senhor ressurreto. Não sei te imaginar essa história. Imagine, acontece isso agora, e aí a irmã Bia, a pastora Tatiane, Daiane, a Alice sai correndo, chega lá para falar para o pastor, o Wanderson, o Hérito: Jesus não está mais lá. Tá doido essas mulheres aí, deve ter tomado alguma coisa no meio do caminho. Mas, amados, eles vão lá e Jesus não está mais lá. Eu não sei se você está entendendo, amados. O que eu mais amo do Evangelho não é porque Jesus morreu, é porque Ele venceu a morte, é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo aqui essa noite, recebendo a nossa adoração. Cada dia que passa, irmãos, eu tenho me sentido mais apaixonado por Jesus. Mesmo com as minhas lutas, as minhas falhas, eu tenho visto o quanto Jesus tem feito na minha vida, na vida dessa igreja, na minha família. Eu não sei se vocês entendem, mas se a gente olhasse para um Jesus que estivesse morto na cruz, nós não estaríamos aqui. E se estivéssemos aqui, estaríamos só passando o tempo. Mas porque Ele ressuscitou, eu fico imaginando aquele grande dia, irmãos, o Senhor voltar e falar para mim e para você assim: vem, entra no meu gozo que está preparado para você. Eu morri por você, eu ressuscitei por você. Você perseverou até o fim. Você foi firme, você foi fiel.
E eu quero finalizar, irmãos. Às vezes o Senhor nos leva no limite. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, minha esposa está aqui, minha filha. Eu achei que eu ia ter um colapso. Elas não sabem disso. Aconteceu algumas coisas, saiu do normal. E eu fui conversar com Deus e meio desesperado. Não desesperado de incredulidade. Mas e aí, Senhor? Eu vou falar para vocês, aos 48, não era nem 45, 48, acréscimo já estava para o juiz para apitar. Eu falei, e aí, Senhor? O Senhor falou que estaria no negócio. Será que eu orei errado? Será que eu ouvi a voz errada? E eu quase entrei em desespero, irmãos. E quando chegou aos 48, o Senhor entrou com providência. Eu não vou expor aqui. Isso me deu um refrigério muito grande, irmãos, porque Deus tem trabalhado numa área na minha vida que não tem sido fácil. Mas quando eu comecei a ler esse texto, o que são os nossos problemas diante do que o Senhor enfrentou por nós? O que tem sido acordar cedo para trabalhar, vir à casa do Senhor, orar, jejuar, fazer um devocional, abençoar outras vidas, semear na vida das pessoas? Isso não tem sido nada perto do que Jesus fez por nós. E nem um terço da Bíblia a gente vai ver que Jesus fez por obrigação. Sempre foi por amor. Eu queria te convidar a finalizar, para nós lermos alguns versículos, e algum deles é o 9. Queria dizer para você que quando nós estamos em Jesus, nós já passamos da morte para a vida. O versículo 9 vai dizer assim, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus estava morto, não estava, irmãos? E agora ele continua morto? Está ressuscitado. Vamos para o versículo 12. Depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho de caminho para o campo, em outras versões a caminho de Emaús. E eles não acreditaram. Jesus estava morto ou estava vivo aqui, ressurreto? Ressurreto. Vamos lá, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Irmãos, esse Jesus que estava morto agora não aparece só a Maria Madalena, não aparece só aos 2, mas ele aparece aos 11, porque Judas já havia se enforcou, irmão. Então ele aparece só aos 11. Amados, que eu e você não possamos estar duro com o nosso coração, que não possamos ser incrédulos. Talvez a gente já ouviu falar, Jesus vai voltar toda hora, todo dia, mas amados, para quem já morreu, ele já voltou. Nós temos que nos preparar a cada dia. Eu e você só sabemos do agora, daqui a 1 minuto não sabemos. E aí a minha palavra para você, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode correr atrás dos seus sonhos, mas não deixe o Senhor em segundo plano, porque o morrer para nós pode ser um estralar de dedo. Jesus não ressuscitou em vão, irmãos. Se você olhar, Buda não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, Hitler não ressuscitou. Se eu for falar aqui de vários líderes, eles não ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Jesus. Por isso que não é uma religião, é uma verdade, é uma pessoa que hoje está viva, está sentada no trono. Então entregue a tua vida totalmente para Jesus. Pastor, mas eu estou na igreja. Eu não estou falando de estar na igreja, eu estou falando de abrir o coração e ser igreja. Mais um versículo, 14. Eu já li ele, né? Agora o 19, desculpa. De fato o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Amados, que a mensagem da ressurreição esta noite não sejam ovos de chocolate para nós, não seja um coelhinho para nós, nem para os nossos filhos, mas que a mensagem seja viva em nós, que alguém deixou a sua glória, morreu numa cruz, foi crucificado por amor a mim e a você, mas ele não continuou naquela cruz, ele ressuscitou e hoje está vivo, reinando para todo sempre. E quem entende essa mensagem, olha o versículo 20: e tendo partido, eles pregaram em toda parte. Irmãos, as mulheres, quando viram o túmulo vazio, elas não foram se esconder, elas foram falar, elas foram as primeiras pregadoras das boas novas, da ressurreição. Mulheres aqui, vocês serão grandemente usadas, mas se coloquem na posição, homens presentes aqui, se coloquem na posição, vamos ser pregadores das boas novas, da ressurreição de Jesus. Pastor, mas se eu pregar, e a palavra está nos garantindo, se eu e você fizermos trabalho das nossas casas, se nós evangelizarmos, se nós pregarmos o evangelho, olha só, irmãos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor que havia ressuscitado, havia sinais no meio deles, havia curas de enfermidades, a igreja orava e pessoas eram curadas, a igreja orava e o cisto batia em retirada, porque havia a pregação do evangelho, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Eu queria te dar um minutinho para você fechar os seus olhos e refletir um pouquinho. Poxa, pastor, eu vim aqui, eu achei que ia ser um monte de apresentação, uma festa, mas essa é a melhor festa, a ressurreição de Jesus. Feche os teus olhos, reflita sobre tudo que foi falado essa noite. Pai, em nome de Jesus, que a tua